Olá, essa é uma edição especial do TVMP Entrevista que veio a Tiradentes para a sexta sessão ordinária do Conselho Nacional de Procuradores Gerais de Justiça. Um dos temas dessa reunião é o consórcio para desenvolvimento de ferramentas digitais para os ministérios públicos e sobre isso eu converso com a Procuradora-Geral de Justiça de Santa Catarina, Vanessa Cavalazzi. Tudo bem? Muito prazer. Tudo jóia, que delícia estar aqui com vocês nessa terra tão acolhedora. Oh, que bom, muito obrigada por vir falar conosco da TV do MP de Minas. Estamos aqui. Bom, Santa Catarina é um dos que criou essa iniciativa do consórcio, né? Conta pra gente qual que é essa ideia. A ideia é nós otimizarmos os nossos recursos humanos e os nossos recursos públicos também, porque não faz o menor sentido que vários ministérios públicos estejam mirando no mesmo lugar, desenvolvendo, por exemplo, ferramentas de inteligência artificial que tenham o mesmo escopo, que tenham o mesmo objetivo. Então, a ideia é que todos os ministérios públicos envolvidos coloquem à disposição o que tem de melhor no seu guarda-roupa de ferramentas e a gente coloque à disposição também do consórcio a possibilidade de desenvolver ferramentas no futuro que interessem a todos. Além disso, a gente vai funcionar como se fosse um consórcio que tem uma regulação, uma autorregulação. Então, todas as ferramentas passarão no seu desenvolvimento por esse órgão de regulação, garantindo então que as ferramentas sejam desenvolvidas de forma igual para todos os ministérios públicos. Na verdade, é um grande avanço. Quem já participa do consórcio? Estamos juntos, MP do Rio de Janeiro, de São Paulo, Santa Catarina, o MPDFT, o Ministério Público do Maranhão, enfim, mas hoje, na reunião de hoje, nessa reunião extraordinária, ao compartilharmos com todos os colegas o que estava acontecendo, houve uma manifestação de desejo de adesão coletiva. Então, no dia 9 de setembro, possivelmente teremos a adesão de muitos outros ministérios públicos. Como é que Santa Catarina está trabalhando essa era da inteligência artificial e utilizando essas ferramentas? Nós não podemos ficar para trás, né? A assunção de que essa é uma realidade, não é o futuro, precisa ser assumida por todos nós e Santa Catarina está fazendo isso. O primeiro passo foi nós tomarmos o que há no mercado como recursos de inteligência artificial e capacitar o nosso pessoal em desenvolvimento de prompts para que já nesse momento, agora, nós possamos utilizar o que é possível utilizar em termos de inteligência artificial. Na sequência, com o consórcio, nós vamos ter acesso a uma gama de ferramentas e agora customizadas, que vão desde assistentes para trabalho no processo, até assistentes para notificação de arquivamentos, soluções inteligentíssimas, né, e que vão chegar até nós num tempo muito mais acelerado do que nós poderíamos fazer sozinhos. Então, nós garantimos que o consórcio será um passo definitivo, talvez até um marco na história da parceria entre instituições públicas. Qual que é a maior preocupação e o maior cuidado com o uso da inteligência artificial pelos ministérios públicos? A inteligência artificial, ela não substitui o elemento humano, ela não substitui o nosso olhar de sensibilidade para cada um dos casos, ela não substitui o nosso olhar de cuidado acerca dos filtros empregados pela inteligência artificial, pela ferramenta. Portanto, quem pilota a ferramenta somos nós, promotores e promotoras de justiça, procuradores e procuradoras de justiça. A ferramenta é mais um recurso à nossa disposição para que a gente possa otimizar o trabalho das promotorias e das procuradorias de justiça. E aqui há que se dizer que a ideia em Santa Catarina é que a utilização dessas ferramentas, com esse cuidado que a gente estava conversando, possa nos possibilitar abrir espaço na agenda para que a gente possa atacar os problemas de base, ou seja, aqueles problemas que causam a superlotação dos nossos fluxos de trabalho. A ideia é que a gente tenha mais tempo para cuidar de problemas estruturais e possa otimizar o tempo dedicado à burocracia,
de uma forma mais inteligente. Você já tem algum programa específico do Ministério Público de Santa Catarina? Nós estamos cobiçando o Jarvis do MPDFT. O Jarvis do MPDFT é um assistente de produção de peças, mas não só isso, né? Ele é um console que você abre junto com o processo, traz um resumo do processo, na sequência as principais peças que você não deve desconhecer daqueles autos, toda a transcrição dos depoimentos das testemunhas, um confronto entre esses depoimentos. Se você clica um botão, você pode ter a denúncia ou as alegações finais ou as contrarrazões. E mais, se eventualmente você está numa audiência e precisa de um conselho acerca de se deve ou não insistir numa testemunha, você pode conversar com o assistente do Jarvis e ele te sopra no ouvido se aquela testemunha é mesmo necessária à luz de tudo que existe nos autos. É uma pequena revolução em termos de otimização das nossas forças. Nós vamos para uma audiência muito mais preparados para responder em tempo real o que é preciso. Nós trabalhamos todos os dias com uma velocidade muito maior do que a que nós temos hoje. Tem também a ferramenta do Ceará, que é uma ferramenta de notificar aqueles que foram os investigados em arquivamento de inquérito policial, o que dispensa o serviço administrativo, já que a ferramenta vai nas bases de dados, colhe o endereço de quem precisa ser notificado e com um clique faz a notificação num tempo recorde. Já deu para sentir essa mudança? O que ela traz de positivo? Essa é uma mudança que está vindo aos poucos. Como eu te falei, em Santa Catarina a gente estabeleceu 3 pilares. O primeiro, a capacitação, que é o que está acontecendo agora. E nós vemos um movimento muito interessante. Nós vemos procuradores de justiça com muitos anos de casa, absolutamente entregues à capacitação, ao curso, desenvolvendo prompts, arquiteturando soluções diferentes para a sua atuação. Então, a gente vê uma transformação cultural já em curso. Na sequência, nós vamos começar a utilizar as ferramentas disponíveis no mercado, a partir de uma solução que inclui a compra da assinatura dessas ferramentas com a verba de aquisição de livros de gabinete. Então, o promotor pode optar se vai comprar livros ou se quer uma assinatura de inteligência artificial, pode fazer um blend com essa verba. E a partir dela desenvolver os prompts e já começar a otimizar seus trabalhos e até o final do ano as ferramentas customizadas. Bom saber, né, que quem já é antigo na carreira tá aderindo a esse movimento, né? Essa foi a nossa maior surpresa. Os procuradores, até os mais antigos, nos buscando e dizendo: olha, o curso está maravilhoso, mas nós queremos um curso especializado em procuradorias, porque aqui a gente tem uma necessidade diferente. Então, o que a gente vê é um processo de contaminação da inteligência artificial e dos benefícios que ela pode ter em todas as esferas da instituição. Falando de um outro tema que é bem presente nessa reunião, que é a autocomposição. Sim. Como é que Santa Catarina tem trabalhado isso? A autocomposição é o futuro do Ministério Público brasileiro, né? Há alguns anos atrás, uma professora chamada Ana Paula de Barcelos fez uma pesquisa em nível nacional acerca das nossas ações de saneamento, em grau de recurso, que tramitavam nos tribunais superiores. Ela detectou cerca de 200 e poucas ações. Em mais de 80% delas, nós tínhamos tido sucesso, mas apenas 4% delas tinha redundado em implementação de saneamento de verdade nos municípios. Isso precisa dizer para a gente que alguma coisa está bem errada. Não adianta a gente ganhar e não levar. Não adianta a gente ter decisões dando procedência ao nosso pedido e não conseguir transformar essas decisões em realidade. Ou termos de ajustamento de conduta que não conseguimos transformar em realidade também. Portanto, a ideia é que a autocomposição, junto com novas metodologias, novas ferramentas procedimentais, possam ser a trilha a ser seguida pelo Ministério Público. Em Santa Catarina, nós estamos apostando nisso. Nós temos o NUPIA,
que é um núcleo muito mais acanhado ainda do que o Compor. O Compor é uma referência nacional, aqui a gente bebe da fonte, né? Mas é um passo definitivo na direção do Compor. E nós desejamos que essas ferramentas, que a utilização da autocomposição se dê em todos os estratos da atuação da classe. Nós estamos regionalizando as prioridades, identificando prioridades regionais área a área e, junto com essa regionalização, enveredando pelo caminho do que a gente chama de compromisso significativo, que é uma nova ferramenta, como um dia já foi o compromisso de ajustamento de conduta, que passa justamente pela necessidade de trazer todos os envolvidos à mesa e construir a solução a partir do olhar de todos os envolvidos. Que é exatamente o que o Compor do MPMG faz, né? Exatamente. E nessa reunião vocês vão ter a oportunidade de fazer um treinamento em negociação, que é exatamente o que é utilizado no Compor. Qual que é a sua expectativa de levar isso para Santa É Catarina? enorme, porque esse é o maior horizonte que a nossa instituição tem. Eu acho que essa é a virada de chave que o Ministério Público Brasileiro vai caminhar para fazer nos próximos anos. Nós temos uma instituição desenhada em 88 que continua atuando de uma forma metodológica exatamente como se fazia nos anos 80. Muito pouca coisa mudou, só E que o muito em cima mundo do mudou litígio, muito, né? né? E o mundo mudou muito, né? Em 80, o nosso pessoal do apoio nem era nascido. Os meninos aqui que estão nos olhando nem eram nascidos, mas a gente não tinha telefone celular, a gente não tinha tablet, a gente não tinha internet. Para a gente, não sei se eles sabem, mas para a gente se comunicar, nós mandávamos cartas que demoravam anos para chegar, semanas no mínimo, para chegar até ao seu local de destino. Quando a gente queria consultar, fazer uma pesquisa, a gente tinha enciclopédias que eram atualizadas de muitos anos em muitos anos, enciclopédias que ficavam em bibliotecas. Hoje todo o conhecimento está na palma da mão. E se a gente pensar que as nossas ferramentas de trabalho são as mesmas e a forma de atuar praticamente a mesma que era nos anos 80, isso também nos diz que está na hora da gente assumir um novo modelo de Ministério Público. E a autocomposição, a negociação, mediação, elas são um caminho inevitável. E eu repito, junto com elas, novas ferramentas, novos procedimentos. O compromisso significativo é um deles. E vocês acreditam que seja essa a melhor forma, num mundo de hoje em que os conflitos estão só aumentando, né? As tensões e negociações têm sido mais difíceis. Eu tenho O muita Ministério Público indo nesse caminho é meio que citar um exemplo? Eu tenho muita convicção disso. Nós somos o braço forte da sociedade, né? Nossa legitimação é extraordinária e por isso se diz que direitos sociais fundamentais, tutelados por nós, são indisponíveis. Mas se a gente toma isso ao pé da letra, isso significa obter decisões que nunca vão ser cumpridas, porque o prefeito não consegue cumprir naquela medida estabelecida, né? Os problemas não são mais unidimensionais, eles são multidimensionais. Portanto, se nós não diminuirmos a ambição sobre o tamanho do direito a ser implementado, adequando esse direito às necessidades daquela sociedade e às possibilidades daquela sociedade, a partir do olhar de todos, sociedade civil organizada, poder público, poder legislativo, enfim, todos sentados à mesa negociando, se nós não fizermos isso, nós estaremos estagnados no mesmo ponto. Ao contrário, se esse for o nosso caminho, nós conseguiremos chegar a tempo e modo e implementarmos direitos de uma maneira muito mais que faça muito mais sentido e muito mais rápida. A gente tem falado tanto em democracia, como que vai ser esse caminho para alterar as mentalidades de que melhor do que ganhar um processo é compor, é negociar e chegar a um consenso? Em Santa Catarina, eu posso dizer que está acontecendo, né? O nosso programa lá de regionalização das prioridades se chama Prioriza.
E no Prioriza, quem faz a abertura dos trabalhos, falando um pouco sobre isso que a gente está conversando agora, sou eu própria. Nós temos 11 encontros regionais e eu vou a todos eles. E ao falar sobre isso, eu começo a mostrar o que está nos angustiando, né? Por que as coisas, de repente, começaram a parecer que não fazem sentido, a gente não consegue produzir o resultado está ali na frente, a gente vai pegá-lo, ele se coloca um pouco mais para trás e a gente nunca alcança esse resultado efetivo. O que está acontecendo conosco? E aí passo a mostrar um pouco do que está acontecendo de verdade, né? De tudo isso que a gente conversou. E aí as fichas começam, eu noto que as fichas na sala começam a cair, as pessoas começam a dar depoimentos sobre a sua experiência nesse sentido. Então, quando você me pergunta como é que a gente pode mudar a mentalidade, debatendo sobre isso, indo aonde estão os promotores e debatendo, enfrentando o fato de maneira franca. Ok, muito obrigada pela sua presença aqui no nosso estúdio, né, montado aqui na Lindo! Pequena Tiradentes. Muito obrigada e Eu boa agradeço reunião. eu agradeço demais, tomara que volte logo, Minas é um encanto, como sempre. Tomara que os caminhos me tragam aqui rapidamente. Foi ótimo, Um obrigada. abraço. Tchau, tchau. A vocês que estão nos ouvindo, confiram nossos outros programas neste canal do YouTube, mpmg.oficial. E acompanhe sempre as notícias do Ministério Público de Minas, no nosso site e nas redes sociais da internet. Até breve.